Eu sou um devedor e não nego. Tiro essa conclusão na leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 14 e 15, que diz: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estás em Roma. Paulo, por causa do seu treinamento como um fariseu e por causa da sua rígida, mas delicada consciência, foi especialmente preparado para esta tarefa de pregar para qualquer plateia. Em Filipenses 3, do 4 ao 6, ele escreveu: ainda que também podia confiar na carne, se outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. É admirável as palavras e sentimento de Paulo. O apóstolo se considerava um devedor desta igreja, deste povo. Sempre que alguém nos dá um presente, é natural ficarmos com um sentimento de dívida a quem nos abençoou, mas também pelos princípios do reino de Deus, somos chamados a abençoar aqueles que nada nos deram, ou mesmo que nos foram fontes até de tribulação. Paulo se via devedor devido ao fato singular. Sem algum merecimento, fora alvo da graça e da salvação de Deus. Por isso, o amor de Paulo não era discriminatório. Paulo sentia-se um devedor diante de todos os homens, sejam eles ricos, pobres, sábios, ignorantes, bárbaros, gregos. Sem dúvidas, um forte senso de amor se instalou no coração deste homem de Deus, o apóstolo Paulo. Isso nos faz lembrar de uma prova de amor ocorrido na época do profeta Eliseu. O rei Ben-Hadad da Síria cercou a cidade de Samaria por tanto tempo que a fome era extrema, ao ponto de 2 mulheres acertarem comer o seu próprio filho. Um jumento passou a ser vendido por 80 peças de prata, e esterco de pombo que servia para alimento valia 5 peças de prata. Você poderá constatar ao fazer esta leitura nos capítulos 6 e 7 de 2 Reis. E é aqui que entra a história de 4 leprosos. Apesar de eles serem escórias da sociedade, serem tratados como lixos, insetos, vivendo longe de todos e de tudo que era bom, expulsos da sinagoga e até do convívio com seus familiares, mesmo assim, eles descobriram que os inimigos que cercavam a cidade de Samaria fugiram apavorados, deixando fartura de comida em suas tendas.
Os leprosos festejaram e comiam, saciavam-se, e de repente vem ao coração deles um sentimento novo, um senso de dívida diante dos que morriam sem conhecimento da graça. Um disse ao outro: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós calamos. Em outras palavras, eles queriam dizer: não é certo o que fazemos, comemos fartamente, enquanto que os que estão na cidade morrem de fome. E foi tão forte o sentimento de dívida que sentiram medo de serem punidos se silenciarem a graça de Deus. Mesmo sabendo que o seu povo o discriminavam, expulsaram de suas casas, inclusive dos próprios parentes fizeram isso, mas não pagaram com a mesma moeda, abençoaram até os seus detratores. O apóstolo Paulo sabia que ele também foi um leproso, cheio de chaga, deformado pelo pecado. Uma vez curado por Cristo Jesus, tinha que compartilhar esta bênção. Dívida angustia os nossos corações, não é mesmo, amigos? Você não pode arrogar que não tem dívida com ninguém. Você tem uma dívida. Todos nós temos esta dívida. Na Bíblia encontramos 2.350 versículos que nos ensinam como ter uma vida equilibrada e próspera com relação às finanças. São muitas as referências, não são mesmo? Mas quando pensamos em missões, me vem uma pergunta: eu contribuo muito ou pouco? Somos devedores, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo, referindo-se à responsabilidade de transmitir a mensagem do Evangelho ao mundo, afirmou: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1:14. Era esse o sentimento daquele judeu em relação aos pagãos não regenerados, que ele descreve como não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Observam que Paulo sentia-se igualmente em dívida. Cristo sacrificou-se a si mesmo pelos pecados de Paulo e para o libertar do julgamento e do inferno. Pensando nos grandes benefícios operados por Deus em sua vida, ele pôde dizer: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, porque estava ele em dívida para com eles. Bem, gregos e bárbaros não tinham morrido por ele, nem ainda sábios ou ignorantes, mas Jesus Cristo tinha. O sacrifício do Filho de Deus em seu benefício era tão impressionante que Paulo sentia que o devia, e o seu sentido de dívida para com Cristo fez dele um devedor para com todos os que precisavam do Salvador. A vida do apóstolo Paulo nos deixa muitas lições. Seu fervor missionário e seu zelo pela Igreja de Deus
devem nos servir de ânimo e de estímulo para uma vida de dedicação e serviço a Deus. Mesmo sem dispor de rádio, de televisão, internet e meios de transporte modernos, ele pôde ganhar muitas vidas para Cristo, fundar dezenas de igrejas, treinar obreiros e, através de suas epístolas, contribuir para a edificação das igrejas em todo o mundo. Por isso é comum dizer que depois de Cristo, Paulo foi um dos maiores homens que este mundo já conheceu. Não podemos merecer a dádiva do amor de Deus se não nos sentirmos na obrigação de compartilhar esta graça com outras pessoas. A nossa dívida para com Deus é verdade, já foi paga por Cristo. No entanto, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que Ele tem feito, como entoamos em um conhecido cântico na igreja? O salmista responde que tomaria o cálice da salvação e invocaria o nome do Senhor. Salmo 116, 13. Numa pesquisa mais recente, irmãos, cerca de 6.500 povos ainda não foram alcançados. Entretanto, 63% da humanidade já foi alcançada pelo Evangelho. Evidentemente, não estamos dizendo que foram salvas, que entregaram as suas vidas a Jesus. Apenas o Evangelho os alcançou pela TV, pela internet, distribuição de Bíblias, folhetos e pregação através de missionários e pastores. Portanto, 37% da humanidade ainda sequer ouviram falar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então, esses povos não alcançados têm que se tornar o nosso alvo também. Ainda é tempo de refletir, de arrepender e começar a agir. Cada vida desses 6.500 povos não alcançados pode contar com você e comigo. Jesus Cristo é o pão da vida e é chegada a hora de repartir o pão. É princípio bíblico que a prosperidade que Deus tem para cada um de nós tem que passar por missões. Jesus chamou as pessoas para segui-lo. Os verdadeiros discípulos andam nos passos de Jesus. Em Marcos 8:34 lemos: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos deixou um exemplo perfeito para ser imitado. O apóstolo Pedro disse que somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, 21 ao 22. Jesus enfrentou, queridos, as mesmas tentações que nós encaramos hoje, mas nunca caiu no pecado, como nos ensina Hebreus 4:15.
Jesus é nosso exemplo maior. Quando Jesus ensinou uma lição sobre humildade e serviço, ele disse aos discípulos: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Jesus deixou um exemplo de obediência perfeita ao seu Pai, submetendo-se sua própria vontade à vontade do Pai, como lemos em Mateus 26, 39 e 42. Jesus, o grande e supremo pastor, deixou-nos o exemplo de como deve se portar aqueles que desejam ter uma vida cristã bem-sucedida como o seu. Está escrito: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Uns vão às nações como missionários, outros oram e contribuem financeiramente, mas para o nosso Deus não há diferença. Receberemos partes iguais. É o que aprendemos com a atitude de Davi para com os soldados feridos, os cansados da viagem. 1 Samuel 30, 24. Tenha certeza disso. Somos porta-vozes de Deus na terra. Somos a resposta à nossa própria oração. Somos a resposta ao clamor de Jesus quando, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, 36 ao 38. Diante do clamor do mundo perdido e da confiança que Jesus depositou em nós, só há um caminho: seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Eu sou devedor, não nego, sou devedor tanto a grego como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Vamos orar. Bendito e eterno Pai, te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede de estudarmos a imutável e gloriosa palavra do Senhor. Ela nos ensina, ela nos corrige para o nosso próprio bem. Te louvamos pela vida deste homem do passado, Paulo, que deixou, Deus amado, o pecado, deixou uma vida centrada em ideologias apenas ali dentro do farisaísmo, para se entregar a Jesus Cristo e se tornar um missionário às nações. Te louvamos pelas cartas que ele nos legou, que deixou para o nosso crescimento espiritual, mormente para seguirmos o exemplo dele e de todos aqueles que te serviram no passado. Ajuda-nos a cumprirmos a nossa missão
de sermos testemunha, de falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Amém. Queridos, um abraço fraterno a todos, que Deus abençoe os seus lares. Temos orado em favor de cada lar, de cada família que tem recebido a mensagem do Senhor através deste canal. Que a bondade e a misericórdia de Deus permaneça com você e sua família, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a
teu cheiro é tudo que eu tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro.